Levítico 4. O Senhor falou a Moisés aos israelitas, caso alguém peque por ina, inadvertência contra qualquer um dos dons, mandamentos do Senhor, faça alguma das coisas proibidas, se o sacerdote ungido que peça, tornando assim culpado o povo, oferecerá pelo pecado cometido com sacrifício expiatório ao Senhor um bezerro sem defeito, conduzirá o bezerro à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor, imporá a mão sobre a cabeça dele e matará diante do Senhor o sacerdote ungido. Pegará um pouco de sangue do bezerro e levará para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue. O sacerdote perseguirá 7 vezes à frente do véu do santuário, diante do Senhor, untará com sangue as pontas do incenso aromático que está diante do Senhor na tenda do encontro, derramará todo o resto do sangue do bezerro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda do encontro. Tirará depois a gordura do bezerro, sacrifício pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura aderente os dois lombar, a caminhada gordurosa, o fígado, que deverá separar os rins, exatamente como se faz com o touro de um sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará sobre o altar dos holocaustos o ouro do bezerro, toda a carne, além da cabeça, penas, vísceras e excrementos, a fim de levará o bezerro para fora do acampamento, um lugar puro onde se joga as cinzas, e queimará sobre a lenha, sobre a queimada, no lugar onde se joga cinzas. O pecado voluntário contra a pessoa, se toda a comunidade de Israel pecar por inadvertência sem dar conta de fato, fazendo alguém uma coisa proibida pelos mandamentos do Senhor, correndo assim em culpa, então logo que se reconhecer o pecado cometido, a Assembleia oferecerá como sacrifício o pecado ao bezerro,
que será conduzido à entrada da tenda do encontro. Os anciões da comunidade, na presença do Senhor, imporá as mãos sobre a cabeça do bezerro, que ali mesmo será o sacrifício. Depois o sacerdote ungirá levará para o sangue do bezerro, para a tenda do encontro, molhado o dedo do sangue, aspergirá 7 vezes, mas 7 vezes na presença do Senhor. À frente o véu untará com sangue. A ponta do altar está diante do Senhor na tenda do encontro. O derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos. E estas entradas da tenda do encontro, depois promoverá a toda a gordura queimada no altar. Fará como este bronze, mesmo que fez com o sacerdote. Fará por eles a expiação, e eles serão perdoados. Depois de levar o bezerro para fora do acampamento, queimá-lo como o bezerro anterior. Este sacrifício pelo pecado, se é um chefe que peca, fazendo por advertência alguma coisa proibida pelo mandamento do Senhor de Deus, e incenso, assim em culpa, então ao dar-se contra do pecado cometido, levará com a mão sobre a cabeça do bode e matará no lugar onde mata os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sangue molhará o dedo no sangue do sacrifício pelo pecado, e untará as pontas do altar os holocaustos, e o resto do sangue dele derramará o pé no altar dos holocaustos. Depois queimará toda a gordura do altar, como se queima a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote oferecerá expiação, chefe, e ele será perdoado. Se a pessoa que peça por advertência for alguém do povo faz proibido pelos mandamentos do Senhor, e incorreu assim em culpa, o Senhor incorreu assim em culpa, então se dar contra do pecado, levará a oferta uma cabeça sem defeito, em expiação pelo pecado cometido. Imporarás a mão sobre a cabeça da vítima expiatória e matará no lugar onde molhará o dedo do sangue da vítima. Untará as pontas
holocausto, derramar o resto do sangue ao pé do altar. Depois retirar toda a gordura do mesmo modo como se faz o sacrifício, a comunhão. O sacerdote queimará no altar em suave odor ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por essa pessoa e ela será perdoada. Se alguém traz ovelha com oferta, pelo pecado deverá oferecer uma fêmea sem defeito, imporá a mão sobre a cabeça da vítima do sacrifício pelo pecado, ao matara em expiação no lugar onde se matara os do resto do sangue do pé do altar. Depois removerá toda a gordura da vítima, com se fez com a gordura do cordeiro, o sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará do altar a oferta queimada para o Senhor. Assim, o sacrifício fará para a expiação pelo pecado cometido, e eles será perdoado, sem se dar conta. Troca qualquer espécie de imundície humana, contamina, depois tomar o conhecimento, se torna culpado. Se alguém leviamente jurar que fora algo de mal ou de bem, se dar conta, pois facilmente se julga sem pensar, mas depois tomar consciência de tomar ser culpado, aquele que tomar a culpa de deste ou atos oferecerá o pecado que tiver cometido com o sacrifício de comunhão, reparação pelo pecado cometido, oferecerá ao Senhor a uma fêmea dentre o gado moído, ovelha ou cabra. O sacerdote fará expiação pelo pecado. Se recousos não forem o sacrifício para uma ovelha, levará o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado cometido 2 rolas e 2 pombinhos, com o sacrifício pelo pecado, e outro com holocausto. Ele os levará o sacrifício, oferecerá o primeiro a vítima expiatória, destroncando-lhe a cabeça, sem separá-la do pescoço, com o sangue desse sacrifício pelo pecado. Aspergirá a holocaustos segundo o costume. Assim o sacerdote fará por ele a expiação. O pecado cometido lhe será perdoado. Se os recursos não forem suficientes para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, um jarro de farinha fina, não inclui azeite nem incenso, por isso oferecerá o pecado. Ele levará ao sacerdote e o
o pegará um punhado do cheio como memorial para queimar no altar sobre os ofertas queimadas para o Senhor é um sacrifício pelo pecado. Assim o sacerdote fará ele expiação pelo pecado cometido. Alguns dois casos acima mencionados. E este lhe será perdoado com oblações, resto será um sacerdote. O Senhor falou a Moisés: se alguém cometer sobre o valor do objeto como sacrifício de preparação, levará ao Senhor um carneiro sem defeito tirado do rebanho, segundo tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação perante o Senhor, e lhe será perdoado quando oração pelo qual se tenha dado tornado culpado.